Há 30 anos foi lançado um filme que mudaria o cinema para sempre. Uma mistura de filmes trash e clássicos que transformou a forma como fazemos, vemos e falamos sobre filmes. Um filme que ainda hoje influencia a cultura pop. Pulp Fiction, Tempo de Violência. O segundo filme do diretor norte-americano Quentin Tarantino não inventou nada, mas seu remix de fórmulas consagradas e novos estilos abalou o mundo do cinema como uma injeção de adrenalina. I love you, Pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you pricks move, and I'll execute every last one of you! Ao estrear em 1994, Pulp Fiction era completamente diferente dos outros filmes daquele ano em Cannes, que apresentavam filmes de arte europeus, como O Sol Enganador e A Fraternidade é Vermelha, filmes que falavam de vida real, história política, grandes ideias. Pulp Fiction não era sobre realidade. Ele passava uma sensação de cinema de verdade, e ainda por cima meio trash. O filme de Tarantino reciclou personagens e histórias de outros milhares de filmes policiais que conhecemos. Essa é a história de dois assassinos num trabalho final, Jules Winfield e Vincent Vega. Do misterioso e todo-poderoso gangster Marcellus Wallace, Pride. I said, goddamn! Goddamn! e de Mia Wallace, mulher do gangster e femme fatale. E ainda a história de Butch, um boxeador que não quer perder uma luta. It's time, Butch. E então alguém que sempre tenta colocar ordem no caos. Sure is. I'm Winston Wolfe. I solve problems. Os atores agem como se fossem personagens de um filme, com falas rápidas e fáceis de lembrar. You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. Whose motorcycle is this? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. São infinitas referências à cultura pop. Nobody's gonna hurt anybody. We're all gonna be like three little Fonzies here. And what's Fonzie like? Come on, Yolanda, what's Fonzie like? Cool. What? Cool. Correctamundo. And that's what we're gonna be. We're gonna be cool. Não há trilha sonora original. Tarantino usa uma série de músicas pop. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is count flowers on the wall, that don't bother me at all. E às vezes até são os personagens que cantam. Algumas músicas servem como um comentário irônico sobre o conteúdo de uma cena. A violência em Pulp Fiction é geralmente extrema. E muitas vezes absurda.
I mean, do you think that God came down from heaven and stopped us? What's happening? Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the you do that? I didn't mean to do it. It was an accident. Por si só, nenhum desses elementos era novo. Tarantino misturou estilos antigos, criando um mundo cinematográfico totalmente autorreferencial. Uma abordagem artística conhecida como pós-modernismo. Pulp Fiction não foi o primeiro filme pós-moderno, mas foi o que trouxe esse movimento artístico para o mainstream nas telonas. O pós-modernismo é uma ideia rebelde que vem de filósofos franceses como Jean-François Lyotard e Jean Baudrillard, e de críticos americanos como Frederick Jameson. O pós-modernismo na arte significa desafiar o conceito de que existe uma realidade só, ou uma grande história para explicar o mundo. Artistas pós-modernos podem fazer arte com qualquer coisa: um cachimbo, um mictório, um tubarão morto. Eles não traçam fronteiras entre arte erudita e cultura pop. E consideram que o próprio trabalho está inseparavelmente ligado à arte do seu passado. A capa do álbum dos Beatles, Sgt. Pepper, é um exemplo perfeito disso. A banda se apresenta diante de várias personalidades que foram inspirações artísticas, históricas e políticas: Marilyn Monroe, Bob Dylan, Marlon Brando e Karl Marx. Para os Beatles, arte é reinterpretar o que veio antes, reformulando até mesmo versões anteriores de si mesmos como artistas pop, para criar uma arte que será triturada na gigantesca fábrica de cultura pop do futuro. Isso é pós-modernismo. Pulp Fiction é o cinema pós-moderno da cabeça aos pés. Em vez de uma grande história, ele conta múltiplas narrativas com diferentes perspectivas e até mesmo de diferentes gêneros cinematográficos. O filme de gangster, o romance musical, o filme de terror, copia diretamente do cinema de antigamente. A cena com a maleta brilhante lembra um take quase idêntico do filme noir A Morte num Beijo, dos anos 50. Esta tomada dupla no cruzamento de uma rua evoca uma cena semelhante do clássico Psicose, de Alfred Hitchcock. E a maneira como Mia Wallace desenha um quadrado no ar vem direto do desenho animado. Quando vemos Christopher Walken interpretar um veterano do Vietnã narrando a Butch sobre o sacrifício de seu falecido pai, não pensamos tanto na Guerra do Vietnã, mas sim em filmes sobre o Vietnã, como O Franco Atirador, também estrelado por Christopher Walken. Isso é o que o pós-modernismo chama de hiperrealidade. A imitação da realidade artística pela arte, a cópia da cópia, mais real que o original. Mas talvez o que há de mais pós-moderno em Pulp Fiction seja sua narrativa não linear. Este é o plot de Pulp Fiction. Começamos numa lanchonete. Um casal planeja um assalto. Em seguida, conhecemos os assassinos filosóficos Vincent e Jules. Eles comem cheeseburgers e matam os ladrões que roubaram a maleta brilhante do chefe. No bar, o chefe Marcellus manda o boxeador Butch perder a próxima luta. Vincent compra heroína antes de levar Mia para um encontro, um baile e um milkshake de $5. De volta para casa, ela tem uma overdose, mas é salva por uma injeção de adrenalina no coração. Temos um flashback de Butch, quando criança, ouvindo a história do relógio de ouro de seu pai. Butch vence a luta. Depois de recuperar o relógio de ouro no apartamento dele, Butch surpreende Vincent ali mesmo e o mata. Ao escapar, ele e Marcellus são capturados por alguns sádicos, mas Butch e sua espada de samurai o salvam. Marcellus perdoa o boxeador por não ter perdido a luta. Butch e a namorada vão embora na moto de Zed. Voltamos à cena da mala. Vincent e Jules sobrevivem milagrosamente a um tiroteio. No caminho para casa, eles detonam um carro com um cadáver dentro. Wolf é chamado para limpar tudo. Mais tarde, no café da manhã, eles se envolvem no assalto da lanchonete. Ninguém é baleado, eles vão embora. Fim. O filme não segue uma ordem cronológica. O assalto na lanchonete realmente se passa no meio do filme. O incidente da mala, Wolf e a limpeza do carro ocorrem antes disso. Após o assalto, Marcellus manda Butch perder a luta. Vincent compra heroína e vai ao encontro com Mia.
Na mesma noite, Butch relembra a história do relógio de seu pai e vence a luta. No dia seguinte, o boxeador vai para seu apartamento, mata Vincent, salva Marcellus, pega a namorada e sai dirigindo ao pôr do sol. Em vez de uma narrativa linear, Pulp Fiction é uma cacofonia pós-moderna de múltiplas linhas do tempo e inúmeras perspectivas. Os personagens principais de uma história são meros coadjuvantes em outras. O filme acaba com a ideia de que existe uma grande narrativa que explica tudo. O remix pós-moderno mais famoso de Pulp Fiction, que transforma a cultura pré-existente em algo novo, é a icônica cena de dança de Mia e Vincent. A dança é pós-modernismo puro. Tarantino rouba do cinema clássico e da cultura pop para criar um momento de magia cinematográfica. O diretor diz que se inspirou nos desenhos animados da Disney e em Jean-Luc Godard, sem fazer distinção entre cultura erudita e pop. Parte dos movimentos vem diretamente de episódios antigos da série Batman. Outras do clássico filme de Fellini, 8,5. A dança é um remix definitivo de toda a cultura que impactou e inspirou Tarantino. A cena acontece dentro do Jack Rabbit Slims, um restaurante temático onde todos os funcionários são cópias de ícones da cultura pop. De Marilyn Monroe e Buddy Holly a James Dean. A própria escolha de John Travolta para o papel de Vincent Vega é pós-moderna. Assistir Travolta dançar traz lembranças do ator em seus papéis mais famosos no cinema. É como se Tarantino dissesse que estamos todos nadando neste mar da cultura pop. E que a melhor forma de compreender este mundo é remixando e reinterpretando essa cultura que nos marcou. Mas Pulp Fiction foi e continua sendo controverso, tanto pelo que Tarantino diz, quanto pelas companhias que tem. Para a crítica, Pulp Fiction é um longa sem ideias originais, apenas uma compilação de filmes anteriores. O que os pós-modernistas chamam de influência ou inspiração, outros consideram simplesmente roubo. Como muitos dos filmes que Tarantino pega emprestado são obras sobre exploração negra nos anos 1970, como Shaft, Superfly e Coffee em Busca de Vingança, o cineasta acabou sendo acusado de apropriação cultural. O fato de seus personagens usarem um termo racista em filmes como Pulp Fiction também não ajudou. Numa cena que continua difícil de assistir, o personagem de Tarantino ataca o protagonista negro com insultos racistas. You know why you didn't see that sign? Because it ain't there, because storing ain't my business, that's why. Mas esse é apenas um dos problemas de Pulp Fiction. Tarantino usa a palavra nigger 38 vezes em Jack Brown. E 110 vezes em seu faroeste, Django Livre. Spike Lee, outro gigante do cinema independente, acusou Tarantino de abusar de insultos racistas. Samuel L. Jackson, que trabalhou com Spike Lee e Tarantino, defende o diretor de Pulp Fiction, ressaltando que ele escreve personagens negros inteligentes e complexos. Outro problema para muitos em Pulp Fiction é como o filme retrata a violência. Não apenas a quantidade de violência, é que a crueldade costuma ser usada para fazer rir ou parecer legal. O argumento de Tarantino, muito pós-modernista, é que a violência na tela não tem nada a ver com a violência real. A violência cinematográfica, na opinião do cineasta, não é muito diferente de uma sequência de dança. É apenas mais uma técnica concebida para confundir, chocar ou entreter.
Mas há um legado de Pulp Fiction que é bem mais difícil de ignorar: o produtor Harvey Weinstein. Tarantino trabalhou com ele durante muitos anos, em 8 filmes. Durante todo esse tempo, era um segredo aberto que Weinstein estaria agredindo e assediando sexualmente mulheres, muitas delas atrizes nos filmes de Tarantino. Harvey Weinstein foi considerado culpado de abuso em 2 julgamentos separados, mas recorreu e um dos casos está sendo julgado novamente. Tarantino agora diz que sabia de algumas das acusações de abuso na época e que deveria ter se manifestado. Ame ou odeie, o sucesso de Pulp Fiction é indiscutível, um blockbuster independente que transformou a indústria cinematográfica. É verdade que o cinema independente existia antes de Tarantino nos Estados Unidos. Diretores como Jim Jarmusch, os irmãos Coen e David Lynch já criavam mundos cinematográficos extravagantes com múltiplas histórias e um toque pós-moderno muito antes de Tarantino. Mas o cinema indie fazia parte de um nicho com um público pequeno de cinéfilos. Com Pulp Fiction, os filmes cult se tornaram um grande negócio. Foi o primeiro blockbuster independente. Feito com pouco mais de 8 milhões de dólares, Pulp Fiction arrecadou mais de 200 milhões de dólares de bilheteria em todo o mundo, mais do que qualquer outro filme independente censurado para menores até então. Tradicionalmente, os filmes independentes eram lançados devagar, começando em alguns cinemas em Nova York e Los Angeles. À medida que o boca a boca e o apoio da crítica se espalhavam, as salas de cinema iam aumentando. Pulp Fiction se tornou um grande sucesso num piscar de olhos. Ele foi lançado em mais de 1.000 cinemas em todo o país como um blockbuster. E funcionou. O que quer que se pense do filme, o sucesso de Pulp Fiction criou um novo mercado para filmes americanos peculiares e ajudou os diretores que vieram antes a obter um público mais amplo e maiores bilheterias. Get out of here! No. Wait, I'll show you. The way of the samurai is one of immediacy, and it is best to dash in headlong. Give me that baby! I want that baby! Give me that baby, you warthog from hell! There's a high-speed pursuit, ends here, and then this execution type deal. Yeah. I'd be very surprised if our suspect was from Brainerd. Com Pulp Fiction, Tarantino fez mais do que apenas reanimar a carreira de John Travolta em Hollywood. O sucesso de bilheteria de seu pequeno filme Indie abriu as portas para cineastas tão diversos como Wes Anderson e Spike Jonze, Christopher Nolan e Paul Thomas Anderson. Depois de Pulp Fiction, ficou mais normal assistir às ideias extravagantes desses diretores na telona. Hoje, a influência de Pulp Fiction não pode ser negada. O impacto do filme pode ser visto em todos os lugares. O longa de Tarantino pode ter começado como um filme independente alternativo, mas as imagens icônicas do filme logo alcançaram o mainstream. Hoje é parte da cultura pop moderna, com referências em programas de televisão e desenhos animados. Ironicamente ou não, o filme é citado por grandes e pequenos artistas. A década de 1990 viveu uma onda de imitadores de Pulp Fiction, alguns bons, outros ruins, outros ainda piores. Eles usaram a mesma paleta de diálogos modernos, histórias confusas e violência estilizada e desagradável para contar suas histórias. O estilo de Tarantino se tornou tão influente que, em 2018, um dicionário incluiu a palavra tarantinoesque, algo como tarantinesco.
A influência de Pulp Fiction é sentida em todo o mundo. ¿Qué haces, cabrón? Siente conmigo. O drama mexicano Amores Brutos utiliza técnicas semelhantes às de Tarantino, como narração não linear e histórias paralelas. So who's the gov? Who are we doing this for? You're doing it for me. It's all you need to know. You know because you need to know. I see. One of those on a need-to-know basis things, is it? Like one of those James Bond films. Guy Ritchie deu um toque britânico ao diálogo ácido e à estética violenta de Tarantino. Call me when you're done. Ta-da. Ich denke, wir können die Hände jetzt runternehmen. Hände hoch, Überfahrt! Was guckst du? Gib mir das ganze Geld oder du bist tot. Da kommen Sie ungefähr 1 Minute zu spät. Pulp Fiction também foi influência para a comédia de ação alemã intitulada Knocking on Heaven's Door. Tarantino cruzou referências e homenageou o cinema e a televisão de sua infância. Seus filmes se tornaram uma espécie de glossário cinematográfico para os diretores que vieram depois. Todos nós vivemos agora no mundo pós-moderno possibilitado por Pulp Fiction de Quentin Tarantino, mas alguns cineastas estão tentando transcender esse universo. 3 décadas depois, o cinema pós-moderno e autorreferencial está na ordem do dia. Os diálogos entre os super-heróis da Marvel estão repletos de referências de filmes. Wait, but who? Who told you that? Star Trek, Terminator, Time Cop, Time After Time, Quantum Leap, Wrinkle in Time, Somewhere in Time, Hot Tub Time Machine, Hot Tub Time Machine, Bill and Ted's Excellent Adventure. Basically any movie that deals with time travel. Die Hard? No, that's not one. This is known. Mesmo os filmes de animação infantis estão carregados de referências cinematográficas, ainda que esse público muitas vezes não conheça os filmes citados. I know what you're thinking. He is the least qualified person to lead us. And you are right. Um filme protagonizado por mulheres de maior sucesso da atualidade trata da desconstrução de um ícone da cultura pop. Mais pós-moderno do que isso, impossível. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. É como se agora fôssemos todos Vincent Vega, caminhando pelo restaurante Jack Rabbit Slims, rodeados de remakes das histórias que nos precederam. Mas nesta cultura saturada de imagens que são cópias de cópias, alguns cineastas tentam trilhar novos caminhos. Those overloaded mind usually dies. Instead, her mind was fractured. À primeira vista, o vencedor do Oscar de 2023, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, parece se inspirar na mesma linguagem pós-moderna de Pulp Fiction, com muitas referências à cultura pop e saltando entre gêneros cinematográficos como uma criança hiperativa navega na internet. I was just seeing too much. Lost any sense of morality, any belief in objective truth. What does she want? Mas ainda assim, o filme transmite um sentimento muito real. Here, all we get are a few specks of time where any of this actually makes any sense. Devemos levar esses personagens a sério, mesmo que eles estejam quase se afogando nas influências da mídia. Cherish these few specks of time. 1, 2, 3. Okay, let's hold it there. Go. A diretora britânica Joanna Hogg adota uma abordagem semelhante, embora menos agitada, em O Souvenir Parte 2. Ela conta a história de sua vida real, desde o cotidiano one of my favorite qualities about him. He's like a truly loving person. Seems to me he was quite dark. até os momentos mais traumáticos. Hogg filtra a história de vida dela para nós em pequenas doses baseadas na metalinguagem cinematográfica. Todos esses filmes usam muitos dos truques de Tarantino, mas não chegam a ser tarantinescos. Look, this is your universe. One bubble floating in the cosmos. Eles utilizam métodos pós-modernos para narrar a experiência de vida de muitos de nós, num mundo digital sobrecarregado de estímulos e informações em que todos lutamos para dar sentido à nossa existência.
Isso pode se chamar metamodernismo, hipermodernidade ou pós-pós-modernismo. Mas onde quer que o cinema esteja hoje, quais histórias a próxima geração de diretores vai contar e em qual formato vai fazer, uma busca pelas origens do universo cinematográfico atual inevitavelmente remonta a um pequeno filme independente que estreou em Cannes há 30 anos. O Camarote 21 de hoje fica por aqui. Até semana que vem.